Saúdo todos os telespectadores do canal Freedom. Obrigado por estarem conosco. Este é o nosso horário e as principais notícias deste momento. No estúdio, Yuri Kulinishi. Olá. Putin não deve ter nenhuma ilusão de que o apoio à Ucrânia pode vacilar. Foi o que declarou o ministro das Finanças da Alemanha, vice-chanceler Lars Klingbeil. Ele chegou a Kiev em uma visita não anunciada. O vice-chanceler destacou que a Alemanha continua sendo o segundo maior apoiador da Ucrânia no mundo e o maior na Europa. Ele também lembrou que Berlim já forneceu a Kiev apoio no valor de 50 bilhões de euros. O primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Støre, também chegou a Kiev. Quem informou isso foi o chefe do gabinete do presidente da Ucrânia, Andriy Yermak, que recebeu o primeiro-ministro junto com o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiha. Segundo Yermak, neste momento é importante para Kiev sentir o apoio de verdadeiros aliados. A Noruega sempre esteve ao lado e ajudou significativamente a Ucrânia, destacou o chefe do gabinete do presidente. A Rússia lançou 104 drones contra a Ucrânia nesta noite. Isso foi informado pelas forças aéreas das Forças Armadas da Ucrânia. Os defensores do céu ucraniano neutralizaram 76 drones de diferentes tipos no norte e leste do país. Infelizmente, também houve acertos. Em 4 locais foram registrados quedas de destroços. Uma pessoa morreu e 2 ficaram feridas após o ataque de um drone russo a um carro civil na vila de Nova Svoboda, na região de Sumy. Nesta noite, os russos também atacaram uma área residencial. Um drone atingiu um prédio de vários andares na comunidade de Sumy. Além disso, dezenas de casas particulares e prédios residenciais, assim como outras infraestruturas civis, foram danificadas. 2 moradores locais ficaram feridos. Outro ataque atingiu um posto de gasolina. No total, 9 pessoas ficaram feridas na região devido aos bombardeios russos. Pela manhã, os russos atacaram a comunidade de Kushugun, na região de Zaporizhzhia. Usaram, segundo informações preliminares, bombas aéreas guiadas, KABS, casas, linhas de transmissão de energia e de gás foram danificadas, segundo a administração militar regional. Em um dia, os militares russos realizaram 500 ataques contra 13 localidades da região de Zaporizhzhia. Uma pessoa morreu e 6 ficaram feridas devido aos bombardeios russos na região de Kharkiv nas últimas 24 horas. Segundo a administração militar regional, 4 localidades foram atingidas, incluindo a cidade de Kupiansk. Os russos atacaram a região com drones do tipo Ingeran e Molnia, além de drones FPV. A Rússia não vai dizer à Europa ou aos Estados Unidos o que fazer no âmbito das garantias de segurança para a Ucrânia. Foi o que afirmou o presidente da Finlândia, Alexander Stubb, em entrevista à Fox News. Na opinião dele, no processo de paz, Moscou intencionalmente apresenta exigências que são impossíveis de aceitar. Stubb destacou que, para o público americano, é muito importante entender quais são as reivindicações territoriais da Rússia em relação à Ucrânia. Se compararmos o que Putin exige da Ucrânia com os Estados Unidos, é um pouco como se os Estados Unidos entregassem a Flórida, a Geórgia, a Carolina do Sul, a Carolina do Norte, a Virgínia e até Maryland, formando uma espécie de super-rodovia pela qual seria fácil atacar Nova York. É por isso que isso é praticamente impossível. Putin sabe disso, mas mesmo assim continua exigindo. Alexander Stubb, presidente da Finlândia, em entrevista ao canal Fox News. O presidente dos Estados Unidos aplicou uma pressão econômica agressiva sobre a Rússia para forçar Putin a sentar-se à mesa de negociações, declarou o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, em entrevista à NBC News. Estamos falando de sanções secundárias contra um dos principais importadores de petróleo russo, a Índia. Donald Trump deixou claro que a Rússia poderá retornar à economia mundial se parar com os assassinatos. Caso contrário, permanecerá isolada, destacou J.D. Vance. O próprio chefe da Casa Branca garantiu que ele sabe exatamente o que fazer se Putin se recusar a negociar com Volodymyr Zelensky. Nossos correspondentes continuarão com o tema.
Garantias de segurança para a Ucrânia são o principal gatilho para o Kremlin. A coalizão de países interessados, composta por cerca de 30 estados junto com os Estados Unidos, pretende oferecer a Kiev garantias que excluam a possibilidade de uma nova agressão russa, garantiu o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte. E isso vai contra os interesses de Moscou. Por isso, ela tenta negociar para si o direito de veto. Lavrov declarou que a Rússia supostamente não pode concordar com a resolução de questões de segurança coletiva sem sua participação e ameaçou tomar medidas decisivas, caso os chamados interesses legítimos da Rússia não sejam considerados em qualquer acordo de segurança pós-guerra para a Ucrânia. O Kremlin, provavelmente, está tentando inserir suas exigências nos esforços conjuntos em andamento dos Estados Unidos, da Europa e da Ucrânia para criar uma estrutura de segurança que sirva como garantia contra uma possível nova invasão russa em caso de um acordo de paz. Conceder à Rússia o direito de veto sobre as garantias de segurança ocidentais permitiria ao Kremlin ditar condições que enfraqueceriam a capacidade da Ucrânia de resistir a uma nova invasão russa, impedindo-a de firmar acordos de segurança bilaterais ou multilaterais vinculativos, como os que estão sendo discutidos atualmente, de fortalecer e modernizar suas forças armadas e de receber apoio dos parceiros. Do relatório do Instituto para o Estudo da Guerra. Quaisquer garantias de segurança para a Ucrânia devem começar com um exército forte, afirma o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney. É por isso que o apoio militar a Kiev continuará. Essa é uma tarefa dos parceiros da Ucrânia. Sabemos que não se pode confiar em Putin. Entendemos que a verdadeira paz e segurança exigem compromissos de defesa confiáveis para a Ucrânia. Putin violou repetidamente suas promessas desde os acordos de Minsk até hoje. Ele desencadeou essa terrível agressão, que tirou milhões de vidas. Mas Putin pode ser detido. A economia russa está enfraquecendo, ele está cada vez mais isolado, enquanto a nossa aliança está mais forte, determinada e unida. A pressão das sanções sobre Moscou precisa ser intensificada, segundo Kiev e Bruxelas. Não se pode fazer concessões a Putin. Isso pode ser o maior erro, afirmou a chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas. É exatamente essa armadilha que a Rússia quer nos atrair. Quero dizer, toda discussão se resume ao que a Ucrânia deve abrir mão, a quais concessões ela deve ceder. Ao mesmo tempo, esquecemos que a Rússia não fez nenhuma concessão, e é justamente ela a agressora nesta situação. É ela quem ataca brutalmente outro país e mata pessoas, sem nenhuma base legal internacional para isso. A União Europeia está preparando o 19º pacote de sanções contra o país agressor. Ele pode ser aprovado no início de setembro. Washington, por sua vez, também tem instrumentos de pressão sobre o agressor, sanções e tarifas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu a entender que sua paciência com o ditador russo Putin está se esgotando. Ele prometeu repetidamente agir com firmeza se não houver progresso na conquista da paz na Ucrânia. Victoria Sisyukina para o canal de TV Freedom. A Ucrânia e a Lituânia vão produzir conjuntamente produtos de defesa para fortalecer a segurança de ambos os países. O documento correspondente foi assinado pelo ministro da Defesa da Ucrânia e da Lituânia, Denis Shmyhal e Dovile Kalin. As partes discutiram o lançamento de empresas conjuntas, assim como a troca de tecnologias. Shmyhal destacou que isso é um forte sinal de apoio de longo prazo ao exército ucraniano e agradeceu a Vilnius pela ajuda sistemática e constante aos ucranianos no caminho para a vitória. É importante que a Lituânia continue destinando 0,25% do seu PIB para ajuda militar à Ucrânia até 2000. A Lituânia continuará destinando 0,25% do seu PIB para ajuda militar à Ucrânia até 2000. A Lituânia continuará destinando 0,25% do seu PIB para ajuda militar à Ucrânia até 2000. Denis Shmyhal, ministro da Defesa da Ucrânia, no Telegram. Não tem gasolina e não vai ter. No dia da independência da Ucrânia, os telespectadores russos viram a verdade sobre a chamada Operação Militar Especial. Fontes da inteligência ucraniana informaram isso ao canal Freedom. Assim, partisans locais conseguiram invadir o sistema do terceiro maior provedor russo e exibir nas telas dos russos um vídeo sobre as reais consequências da guerra da Rússia contra a Ucrânia, simultaneamente em 116 canais de TV. Como resultado,
Pelo menos 50.000 assinantes de Moscou e de outras regiões da Rússia assistiram, durante o horário nobre da noite, por mais de 3 horas seguidas, imagens de explosões em refinarias russas e gravações de enterros em massa de soldados russos.